Bom dia, 10 de abril de 2024, quarta-feira. Queremos ministrar hoje sobre os dons espirituais, um assunto tão importante. Escolhemos 2 capítulos, E alguns versos. 1 Coríntios 12, a partir do verso 1, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Primeiro ponto, Deus quer que você entenda e use. Não é teoria, é prática, mas existe os princípios, da liberação do poder sobrenatural de Deus. Verso 2, sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, Jesus é maldito, de jeito nenhum. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Opa! Aí é forte, Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aqui começa o mistério. Os dons que vamos falar hoje são os dons do Espírito. Existem outros dons de Deus. Também há diversidade nos serviços, no ministério, mas o Senhor é o mesmo. Existem os dons ministeriais de Efésios 4. São 5. O dom apostólico, o dom profético, evangelístico, pastoral e de mestre. Não vamos falar agora. E há diversidade nas realizações. No grego é energematon, na operação de Deus que libera algo, uma realização, energia fazendo um trabalho, energematon. O do Espírito é dínamos, um poder que vem de dentro ou poder que vem sobre, no alto, amém? Então, são 3 fontes. Os dons do Espírito, os dons do Senhor Jesus, ministério, os dons do Espírito, os dons do Senhor Jesus e os dons do Pai, que costuma ser entendido como DNA espiritual, Romanos 12. Vamos para os dons do Espírito. Eu quero que você entenda dons do Espírito. São 9 os dons. Então, a partir do verso 7, a manifestação do Espírito, ou seja, eu recebo o dom e agora eu tenho que manifestá-lo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. É a obra de Deus através do corpo. Então há uma manifestação pelo dom. O dom é pela graça, Graça é charis no grego. O dom é o carisma. É o dom pela graça que vai realizar um resultado proveitoso. Amém? Um fim proveitoso. Não só para os domésticos da fé, mas para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Agora, no verso 8, vem o detalhamento dos dons. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Primeiro dom, palavra de sabedoria. É uma palavra que revela um princípio profundo de Deus. Sabedoria de Deus, palavra de sabedoria. Sabedoria de Deus é um dom de comunicação, é um dom profético, é um dom que traz algo da essência de Deus para o coração do homem. Palavra de sabedoria. O segundo dom é palavra de conhecimento. Conhecimento na Bíblia não é literatura, é intimidade. Então, quando eu tenho uma palavra de conhecimento, eu estou liberando um detalhe da vida de alguém, que normalmente eu nem sei. Eu já fui usado em palavra de conhecimento e alguém começa a chorar e diz, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, e eu estou liberando uma palavra de intimidade do coração de Deus para o coração de uma pessoa. É profético, mas é um profético muito interessante, porque normalmente você nem sabe com quem que você está falando. Você está liberando
do coração de Deus e vai direto para o coração da pessoa que Deus quer falar. Amém? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Esses dons são dons proféticos, porque a comunicação dos céus com a pessoa. Depois, a fé. Aí é dom de poder. Você crê e aí você libera o poder de Deus. E a outra no mesmo espírito, dons de curar, dons de poder, curas divinas. Amém? Depois vem operação de milagres, dom de poder. Operação de milagres, coisas absolutamente sobrenaturais que a natureza não conseguiria fazer, que o homem não conseguiria fazer. Então, um milagre é uma ação soberana de Deus acima da criação, trazendo uma mudança na circunstância da criação. Agora vem profecia. Depois vem variedade de línguas e interpretação de línguas. Aleluia! Então nós chegamos aqui com, faltou um aqui que também é profético, discernimento de espíritos, aí nós temos 9. Pelas minhas contas, 6 proféticos, 6 que trazem informação do céu para o homem para que ele opere, ou para que ele receba, ou para que ele discirna. E 3 de poder, dons de poder, tá? Que são o fé, curas, no plural, e milagres. São os dons de poder. Proféticos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, línguas, interpretação de línguas, discernimento de espíritos e profecia. Amém? Glórias a Deus. Agora, um ponto importante que eu ainda quero citar nessa nossa curta, né, nesse live, né, nessa transmissão ao vivo, que é o 1 Coríntios 14, para que você saiba como tudo isso começa. Eu aceito Jesus e o que é esperado biblicamente é que eu receba o que se chama do batismo no Espírito Santo, ou da ativação do Espírito. Ou o Espírito é ativado de dentro para fora, então ele já está aqui habitando em você, você passou pelo novo nascimento, agora você tem que ativar o teu Espírito, ou vem sobre uma unção que vem como um manto e te energiza, né? Ou dinamiza, né? Do dínamos, para que você possa realizar. Mas é importante entender que quando vem essa ativação do Espírito, o homem de Deus é levado normalmente a orar em línguas. Também existe um choro no Espírito, existe uma exultação no Espírito, existe uma percepção da presença de Deus no Espírito. E essa é a ativação do Espírito. Nós temos que entender que Deus quer fazer a divisão da alma e do Espírito e nos ensinar como homens espirituais a mover no Espírito. E 1 Coríntios 14, agora no verso 1, diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Ou seja, nós devemos buscar os dons espirituais para sermos efetivos em Deus. Mas principalmente que profetizeis. Ou seja, o profético é muito relevante porque edifica o corpo, edifica os outros, edifica a igreja, traz a percepção de Deus, a mente de Deus, a direção de Deus, a consolação de Deus. Pois quem fala em outra língua, agora estamos falando da diversidade de línguas, não fala a homem senão a Deus. Bom, se falar em línguas é conversar com Deus, é uma coisa boa e não ruim, certo? Visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então ele está liberando uma língua que está gerando algo no espírito. Em espírito, então você está gerando, certo? Mas o que profetiza fala aos homens. E a profecia tem que cumprir esses 3 pontos: edificando, exortando e consolando. Toda profecia deve cumprir pelo menos 1 ou 2, se não os 3 desses pontos: edificação, exortação, consolação. Amém?
O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Aleluia. Mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, dois dons que se completam. Autoedificação, para crescer o teu espírito, para estruturar o teu espírito. Então, orar em línguas é um processo de autoedificação. Orar em línguas pode ser um processo de guerra espiritual. Orar em línguas pode ser um processo profético se houver a interpretação das línguas. Orar em línguas pode ser uma oração extremamente efetiva. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Orar em línguas tem aspectos maravilhosos na vida do cristão. Então é por isso que Deus deu as línguas, idiomas, para que você confie no teu espírito e no Espírito de Deus que habita dentro do teu espírito para se mover no espírito, que é diferente de se mover na alma. Amém? Os cristãos que só se movem na alma se tornam almáticos. E os cristãos que se movem no espírito se tornam espirituais. Eu quisera, Paulo fala agora no verso 5, que vós todos falasseis em outras línguas. Ou seja, é bom. O Paulo fala no Espírito, eu quero que todos, eu gostaria que todos falassem. Nem todos falam, mas eu gostaria que todos falassem. Mas muito mais, ou seja, é superior, porém que profetizeis. Eu gostaria, então, eu vou interpretar essa palavra, eu quisera que todos vós profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Aleluia! E no verso 12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Verso 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, é bom, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Aleluia! Então eu quero deixar essa palavra para você. Quando eu aceitei Jesus como engenheiro mecânico, racional, era incrédulo e de repente, uau! Vem a presença de Deus poderosa, uma experiência completamente sobrenatural, o choro no espírito. Eu entendi, sabe, os meus olhos, as escamas foram removidas, meu coração, algo forte aconteceu. Eu saí do meu quarto, onde pela primeira vez eu abri uma Bíblia para verificar, né, a pessoa de Jesus Cristo, e fui impactado pela presença de Deus. Eu saí completamente transformado. Mas eu tinha um preconceito com relação a isso de orar em língua, eu não queria isso. Então, durante um tempo, o meu pai da fé, Aguinaldo Farias Cruz, trabalhou comigo, a gente trabalhava no mesmo departamento, né, na SAD Vigesa, né, licenciada pela Cameron, e ele trabalhava, falava, não, Claudião, você precisa orar em línguas, vamos lá no horário do almoço, a gente ia rápido orar para me energizar. E finalmente, numa dessas cruzadas, né, com David Robertson e Valnice Milhomes, eu fui visitado e comecei a orar em línguas e rompeu na minha vida. E graças a Deus que eu recebi esse fundamento. E estou tentando passar para você, estou deixando aqui que você precisa buscar com diligência, com zelo, os melhores dons. Buscar, para você ser efetivo, sabe? Na sequência eu recebi doutrina, eu recebi uma unção para ministrar a palavra, eu me tornei mestre da palavra, eu comecei a ministrar o panorama, daqui a pouco comecei a receber convites para pregar, a gente evangelizava nas ruas, evangelizava no escritório, a gente tinha amor pelas vidas, a gente fazia visitas, a gente fazia reuniões em casa, assiduamente acompanhava os cultos da igreja Primeira Batista da Lapa. Então a gente foi muito edificado para ser frutífero, e é isso que nós queremos, que você com esses curtas possa ser edificado para ser frutífero.
E claro, usando a liderança de um abençoado para que você possa ter certeza que você está no caminho certo, ou recebendo uma ativação com imposição de mãos para que você possa se energizar. Se você é nascido de novo, o Espírito já está aí. Agora o que Deus quer é energizar, ativar o Espírito para que ele possa fluir, que a tua alma se submeta ao domínio crescente e gradual do teu Espírito, e que assim você saia da posição de crente carnal para a posição de homem espiritual. Não estou desprezando a formação do caráter, mas estou dizendo que sem os dons, nem o caráter é transformado, porque na carne, na mente, no humanismo, na força do homem, tudo que se fizer é apenas uma casca, não tem o verdadeiro conteúdo de Deus. E eu quero que você viva no conteúdo. Eu declaro sobre a tua vida uma ativação do Espírito, uma liberação da graça de Deus, e eu te abençoo com essa palavra em nome de Jesus.